Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em mais um seminário. Nós estamos no terceiro trimestre de 2019. Tempo, bens e talentos. O nosso comentador vem trazendo aí de forma bem fácil de nós entendermos o que é mordomia, como nós devemos agir como servo de Deus. E eu quero agradecer àqueles que têm me acompanhado, aqueles que não encontrou seu certificado lá no meu site e desejam o certificado do seminário passado. É só postar aí, né, comentar que você quer o certificado. E quero agradecer a todos vocês que têm comentado, que têm participado. Você que está chegando nesta escola dominical virtual pela primeira vez, vai se inscrevendo aí. A gente procura aqui tanto ministrar uma aula para aqueles que não podem estar na escola dominical aí da sua igreja, como também para ajudar os professores e os alunos. Quero dizer a vocês que não deixe de comentar e não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. A lição de hoje é a lição número 2, a mordomia do corpo. Aqueles que vão tirar seu certificado, basta entrar lá no meu site, tem o endereço aqui embaixo, viu, meus queridos? Está aqui o endereço. E você entra lá está escrito certificado CPAD. Aqueles que quiserem as lições em slide, é só entrar lições EBD virtual CPAD. Também naquela página você vai encontrar as lições ali em slide, PowerPoint. O textual dessa lição, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso textual vai lá na forte palavra de Paulo aos Romanos, que tinha uma preocupação para que os cristãos possam trazer os seus corpos em sacrifício que agrada a Deus. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Nós vamos ver, meus queridos, como é importante nós nos preocupar com o nosso corpo para servir a Deus. Na lição passada eu expliquei o que é mordomo e o que é mordomia. Eu acho que você deve estar se lembrando, quem está me acompanhando aí. Então, a introdução. Nessa lição estudaremos a mordomia do corpo. O Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o à sua imagem e semelhança. Então, meus queridos, nós somos responsáveis pelo zelo de nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus nos fez para sermos, para a sua glória, para adorá-lo. Então, portanto, nós precisamos, com nossos corpos, glorificar a Deus. Antes de entrar na lição, eu sempre tenho dito isso nas minhas aulas. As pessoas dizem que Deus quer somente o coração. Não, nós precisamos se portar de maneira que a luz possa resplandecer. Se o nosso corpo estiver de qualquer maneira, se até as nossas vestimentas estiverem de qualquer forma, nós não transmitimos o brilho do Evangelho. Então, por isso, Paulo traz logo no início aqui, nós estamos na introdução, mas o textual diz que nós apresentar o nosso corpo de maneira que ele seja apresentado em sacrifício vivo e agradável a Deus, vivo e santo. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição: explanar sobre a dimensão material do corpo. 1. A formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano, como o Senhor criou. Você vai estar vendo ali tudo ali no início
do livro de Gênesis. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, o salmista aqui, o salmista Davi, ele expressava que ele tinha conhecimento de quão maravilhoso foi a forma que Deus tinha feito o homem, que Deus tinha lhe feito. E ele tinha conhecimento. A sua alma sabia muito bem de onde ele veio e como ele tinha sido feito. O 2 diz a estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Eu coloquei aí alguns desenhos aí para que você possa estar entendendo. Então nós temos primeiro a célula, né? As células, elas... coloquei as células juntas, elas formam órgãos. Nós temos também o tecido do corpo, coloquei os órgãos, né? Então, estou mostrando aí a grandeza do Criador para fazermos cada órgão com uma função específica. Então nós vemos que o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Só o cérebro tem 1 trilhão de células nervosas, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células, 206 ossos. Então o corpo se constitui de 70% de água e tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. O nosso corpo, o corpo humano, ele é formado de maneira admirável. Então a estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Nós somos diferentes de todos os animais. Então só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. Então as pessoas, até os ateus, eles se perdem quando eles negam a existência de Deus e negam a formação do homem. Quando eles que veio do nada, fica complicado para um ser humano ser formado de uma maneira tão gloriosa. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E também criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Objetivo específico da segunda parte da lição: elucidar a dimensão espiritual do corpo. Nós falamos ali, mostramos de como o corpo é formado, milhões de células, e agora nós vamos elucidar a dimensão espiritual do corpo. Nosso corpo precisa servir a Deus. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Nós vemos que no 1 em 1 nós vamos ver sobre o corpo do pecado, é uma metáfora. Casa terrestre, quer dizer, o nosso corpo, nossa casa terrestre, que precisa ser templo e morada do Espírito Santo, tudo em forma de metáfora. Então, quais expressões a Escritura usa para o corpo? E aí nós estamos aí com essas 3 expressões que nós vamos estar olhando uma a uma. Eu coloquei aqui uma moça bem bonita aí à direita do vídeo, para que você possa entender que você não precisa ser vulgar para ser bonita. Então, a beleza da mulher, a própria Bíblia diz, não está da maneira que ela se traja, da maneira que ela se pinta. A beleza da mulher está no seu interior, no seu templo do Espírito Santo, no seu corpo, não entregando o seu corpo para o pecado, a sua casa terrestre para o pecado, mas
a sua vida, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então é bem interessante, meus queridos, nós analisarmos o que o escritor está nos trazendo. Então nós podemos, queridos professores aí, por esse imenso Brasil, vocês que ministram as aulas da escola dominical, você pode traga algumas fotos, vocês podem criar algumas dinâmicas na escola, para que nós possamos, nossos alunos possam entender que Deus requer de nós a mordomia do nosso corpo. Ele requer de nós uma aparência de santificação, de caráter. Sabia que a nossa vestimenta também revela o nosso caráter? Eu não estou dando doutrina para nenhuma igreja, não, eu não estou dando doutrina, eu estou te falando o que a lição vem nos trazer. Um crente que se veste de qualquer forma, ele não representa o Evangelho, ele não brilha. E aí essa luz é apagada, as pessoas não vêem nele, não reconhecem nele a glória de Deus. É preciso, meus queridos professores e alunos, coloca isso para cada aluno, que nós precisamos refletir a glória do nosso Criador. Nosso corpo não foi feito para prostituição, nosso corpo não pode ser o corpo do pecado. Nosso corpo tem que ser o corpo que glorifica a Deus, a importância do Espírito Santo na vida do cristão. E aonde nós passamos, nós temos que ser luz. A Bíblia diz que vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E nós somos aqueles que refletimos a luz da glória de Deus. Então, meus queridos, você com essa vaidade aí, cuidado. Nós temos cristãos que parecem mais com Jezabel. Nós temos cristãos hoje que as suas vestes parecem mais uma veste de prostituta. E querem chegar e dizer que é crente. Aí passa vergonha, porque as pessoas sempre estão olhando que o crente é diferente. E aí as pessoas dizem, mas você é crente, mas você não parece. E aí ela fica sem gracinha perguntando por quê. Então, dentro desse texto que nós estamos vendo, o 1.1 diz o corpo do pecado. Então nós temos que notar esse versículo aí, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, já não pertence mais, meus queridos. Nós agora não nos pertencemos a nós. O nosso velho corpo, nós morremos, nós aceitamos morrer para vivermos para Cristo. Então, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, o pecado não tem mais domínio sobre nossa vida, porque agora nós pertencemos a Jesus. Então, nele, há a expressão corpo do pecado, que refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo, quer dizer, antes de aceitar Cristo como Salvador, usava o seu corpo como instrumento de iniquidade. Bebia, prostituía e fazia tantas e tantas coisas. Mas agora você é uma nova pessoa, você passou por um novo nascimento, você nasceu de novo e agora você anda com Deus. Então esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Então, mesmo sendo cristão, o nosso corpo passará por esse processo de envelhecimento. Mas contudo, não perca o brilho da glória de Deus. 1.2 é a metáfora aqui, chama o nosso corpo de casa terrestre. Então essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Então esse corpo nosso, ele é casa temporária, a morada passageira, visto que nesta terra somos peregrinos e forasteiros. Meus queridos, nós estamos vendo todo dia as pessoas estão viajando. Embora viajam jovens, mas a velharada viaja todos, nós estamos nesse caminho. Então, esse corpo nosso é um corpo temporal. Ele tem um tempo, ele vai se desfazendo.
Você veja, às vezes, os casais mesmo, às vezes você tem a foto do seu casamento, como vocês eram lindos, que pele lindas você tinha naquele tempo. Hoje está todo enrugado. Hoje você, por exemplo, o tempo gastou, e você está vendo que a morte está próxima. Mas aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que vivem o Evangelho, esses passam da morte para a vida. É por isso que o provérbio diz que a nossa vida é como a flor. No 3, templo do Espírito Santo. Agora nós precisamos compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ele fala assim para os coríntios: vocês não sabem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus queridos, quando nós aceitamos a Cristo, nós perdemos o direito sobre o nosso corpo, nós nos doamos para Cristo, nós morremos para o mundo. Nosso corpo agora não é mais corpo do pecado, mas é um corpo que nós nos entregamos para Deus. Então corpo e alma e espírito seja tudo entregue ao Senhor. Então isso é um alerta do apóstolo Paulo aos crentes de Coríntios, para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Então, meus queridos, nós podemos errar, sim, podemos, porque nós somos falhos, nós somos sujeitos, nós vivemos num mundo contaminado. Mas se errar, corra para o advogado que é Cristo, porque Ele vai te perdoar, porque o nosso corpo tem que continuar sendo templo do Espírito Santo. Então aí eu coloquei aí pecados contra o corpo, onde eu mostro para vocês aí, né, que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo: prostituir ou prostituição, adultério, fornicação, como eu estou mostrando na imagem aí. O 2.2 nós vamos ver sobre homossexualidade, homem com homem, quer dizer, o pecado dos dias de Sodoma e Gomorra. O 2.3 nós vamos ver da transexualidade. Nós estamos falando daquelas pessoas, por exemplo, o homem é homem, mas ele olha no espelho, se vê mulher, quer ser uma mulher, não está contente em ser mulher, quer ser homem. Então o corpo dessas pessoas se tornaram ali na metáfora corpo do pecado. O 2.1, dentro nós estamos estudando prostituição, adultério e fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais e prostituição. Então tem muitos que usam o seu corpo como negócio. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O Senhor requer de nós o nosso corpo, que o nosso corpo seja entregue em santificação a Ele. Paulo disse: olha, meus queridos, como em Coríntios, meus queridos, Coríntios era uma cidade contaminada. Então aí Paulo diz: olha, o corpo não é para a prostituição. Aquelas pessoas que vinham chegando, que vinham aceitando o Evangelho, que talvez vendia seu corpo, ou tinha o seu corpo para a prostituição. Paulo diz: olha, o nosso corpo não é para prostituição, mas nosso corpo é para o Senhor. A Bíblia também tem graves demonstrações contra quem comete o pecado de adultério, que é um relacionamento sexual extraconjugal, e o de fornicação, que é o relacionamento sexual entre solteiros. Então, meus queridos, se conserve para o Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Queridos professores, nós que estamos vivendo esse dia da libertinagem, de tudo vale, tudo pode. Sei que não está fácil para os nossos pastores hoje doutrinar, ensinar a igreja de maneira que a igreja continue santa
e pura perante o Senhor. Muitos de nossos jovens que estão em nossas igrejas estão namorando como os incrédulos, que não é namoro, é prostituição, é fornicação, e querem continuar fornicando e servindo a Deus. Então tenha cuidado, alerte seus jovens. Jesus voltará e só levará aquele que estiver esperando em santidade. O 2.2 diz assim: homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando-a abominação a Deus. O Evangelho veio para transformar essas pessoas. Então Deus abomina a vida de duas pessoas do mesmo sexo. Deus fez macho e fêmea, conforme nós vimos na abertura desta lição. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E eu fico olhando, meus queridos, nós estamos falando aqui do homossexual, que a Bíblia condena. E agora Paulo traz essa alerta falando sobre efeminados e sodomitas. Mas ele também fala sobre ladrões, ele também fala sobre bêbados. E tem crente querendo tomar cerveja. Se você toma cerveja, meu irmão, daqui a pouco você toma 2 ou 3 e fica bêbado. E Paulo diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 2:3, dentro do mesmo ponto, transexualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, ou disforia de gênero. Então, nesse transtorno, um homem se sente mulher, e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem, e igualmente rejeita seu próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. Meus queridos, muitos fazendo até cirurgia, para ir contra a forma que Deus criou. Cuidado, alerta, meus queridos, sabe por quê? No meio do nosso jovem da igreja, às vezes tem pessoas que acabam manquejando e por às vezes não ter uma ajuda, ela acaba se desviando. Eu encontrei essa semana com a jovem que desde criança, na igreja, e eu disse para ela: como está a sua vida com Jesus? Ela perguntou: o que é isso? E aí ela me disse: eu não tenho religião. Meus queridos, doeu no meu coração, porque eu acompanhei aquela criança na casa de Deus. E hoje ela me diz que ela não tem religião. Eu disse: não precisa ter religião, nós precisamos ter Jesus. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e de adolescentes. De legalizar casamento de homem com homem, de mulher com mulher. De legalizar as pessoas de mudar de sexo. De trazer cartilha para nossas escolas, para ensinar o que é errado para nossos filhos. Mas de colocar uma aula de ensinamento bíblico na escola, nós não vemos Ministério da Educação se preocupando com isso. Então, por isso, muitas vezes eu já disse uma vez, eu digo da Assembleia de Deus: que igreja, meus queridos, que missionários de coragem, irmãos, que deixaram lá sua terra natal, vieram para o Pará através de uma revelação. Enquanto um trabalhava, o outro estudava e depois da noite ensinava o outro o português. Preocupado com o crescimento do Evangelho. Eu digo às igrejas evangélicas, eu não sei quando Jesus vier arrebatar a igreja, como é que vai ser. Porque nós somos um povo dividido, dá vergonha. A própria Assembleia de Deus, que eu digo que é a igreja que estou há mais de 40 anos,
tiro o chapéu para a igreja adventista do sétimo dia. Tiro, porque em muitas cidades ela tem escola, com a doutrina da igreja, da maneira que se deve ensinar a criança. Ela aprende como nos outros colégios qualquer, mas lá ela aprende também a palavra de Deus. Nós podíamos, nossos filhos, meus queridos, ainda que nós pagássemos, não tem problema. Nossos filhos estudam em escola particular, mas que bom seria se tivesse escola das Assembleias de Deus, que pudesse ensinar todo mundo, não somente os crentes, mas aqueles que fossem para a escola, sabia que lá tinha o ensinamento da palavra de Deus, e lá não era proibido. E aí eu digo, fazendo tantas coisas, nossos salários salário de pastor hoje vale a pena. Salário de pastor, muitos deles são igual deputados. Me perdoem. Não estou dizendo que ele não tem que receber salário. E nem que tem que ser pessoas que precisam mendigar. Ou o que pensamos para nossas crianças. Nem mensagem para nossas crianças. Nós temos igreja que não separa as crianças, e as crianças estão junto com os adultos, e as crianças não entendem nada do que os adultos estão pregando, porque as mensagens não são direcionadas a elas. Meus queridos, que acordamos para fazer a vontade de Deus e para que possamos lutar contra o pecado, lutar contra as obras da terra, lutar contra as obras das trevas. Então, meus queridos, quando essa tragédia, que ela se torna maior quando se tenta normalizar esse negócio que viado tá certo, que ser viado é uma coisa normal, que ser transexual é uma coisa normal, e eles querem colocar isso na cabeça de nossas crianças. Se você quer ser viado, que você seja viado, ninguém tem nada a ver com sua vida. Já pensou se todo ladrão quisesse educar as pessoas como no caminho do roubo? Como é que ficaria? Então, cada um faz aquilo que gosta, mas nós não devemos influenciar as pessoas para aquilo que não agrada a Deus. Então, meus queridos, isso é uma tragédia. E além de uma tragédia, é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como Então trata-se, pois, de um terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária, macho e fêmea criou. 3. A santificação do corpo é o ponto fundamental na mordomia do corpo. Diz a Bíblia: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que leva em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. E aí nós vemos no 3:1 os meios da santificação que vem da parte de Deus. 3:2 a responsabilidade humana na santificação. E o 3:1 diz os meios da santificação que vem da parte de Deus. É Deus que age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. O Altíssimo também o santifica através de Cristo, do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz sua parte do lado divino. Mas o homem tem de ser um participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, se santifica mais ainda. Então logo o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, dedicação a Deus, andando em espírito, renunciando ao pecado. Essa é a forma que nós participamos. Eu fico olhando quando as pessoas entram lá naquele versículo lá em que Jesus passou a noite toda orando para escolher os seus discípulos. As pessoas fazem uma confusão tremenda. Olha o comentador mostrando que Deus faz a parte divina, mas tem também a nossa parte. O objetivo da terceira parte da lição: correlacionar
o culto racional com a mordomia do corpo. Um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento. Lembra o que está escrito lá no textuário? O que é o textuário dessa lição? Então aqui está mostrando lá para o Antigo Testamento, em que era trazido os animais, sacrifício vivo. O homem pecava, era para ser condenado à morte, mas ele trazia um sacrifício vivo, um animal inocente, sem mancha, que morreria em seu lugar. Mas no Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Então, o sacrifício agora não é mais o animal, não é o bode, não é o cordeiro, não é a ovelha que você levava naquela época, que os israelitas levavam no templo do tabernáculo. Mas agora é os nossos corpos. Podem se apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e santo. Pois todos nós que cremos em Cristo, nós fomos crucificados também em Cristo. O 2 diz um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. Uma vida santa é um culto contínuo ao Senhor. É por isso que Paulo diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto de razão. O 3 diz um sacrifício agradável, oferecendo-se em sacrifício vivo. O salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Então o olho do Senhor está sobre nós. Quando nós, queridos professores, que vocês estão passando também para a classe de vocês, a importância de nós nos permanecer puro para o Senhor. Nessa lição, meus queridos professores, nós estamos chegando no final, mas é preciso que os nossos alunos entendam que nós estamos falando como é importante que o nosso corpo não seja um corpo do pecado. Que a nossa casa terrestre seja morada do Espírito Santo. E aí Deus se agrada de nós. Pois uma das coisas mais belas da vida de um cristão é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Então, quando nós nos alinhamos a Cristo, nós estamos agradando a Deus. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12. Você vai fazer ali, professor, você tem tempo aí, você pode usar uma exegese, né? Exegese é aquilo que é te revelado aqui, uma coisa que às vezes ninguém viu e você está vendo, né? Então aqui nós estamos mostrando aqui didaticamente. Ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, que não se conforma com o mundo, mas que vive segundo a vontade de Deus. É muito importante essa lição. Vamos para a conclusão. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então nós precisamos ter muito cuidado, que nós aqui nós não somos donos de nada. Nós estamos aqui de passagem, nós já olhamos nessa lição. Então tudo pertence a Deus, e que nós possamos prestar conta da nossa mordomia. Então nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade que temos de vivermos em santidade diante de Deus. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.